Se você já se perguntou por que mulheres traem, esqueça aquela ideia de que é puramente por desejo sexual. A verdade que ninguém te conta é muito mais profunda. Enquanto a maioria dos homens fica obcecada pensando que a traição feminina acontece porque apareceu um cara mais bonito ou mais rico, a realidade é completamente diferente. O que realmente leva uma mulher a trair não é a atração física por outro cara, mas sim duas coisas específicas: oportunidade e tédio emocional. E hoje eu vou te mostrar exatamente como entender esse mecanismo. E mais importante, vou te dar um sistema prático de 7 passos que você pode começar a aplicar hoje mesmo para blindar seu relacionamento contra a traição. Não são teorias complicadas ou conselhos genéricos. É um método passo a passo que vai te mostrar exatamente o que fazer para manter o interesse emocional da sua parceira focado em você. Então, pega papel e caneta, porque isso vai mudar completamente a forma como você vê e conduz seus relacionamentos. Antes de entrar no sistema, vamos entender o problema real. A maioria dos caras acha que basta ser um bom namorado ou marido, prover financeiramente e ser fiel para garantir que a parceira também seja, mas eles estão completamente perdidos. Enquanto ficam focados em conquistar e depois relaxam achando que o trabalho acabou, as mulheres começam a sentir aquele vazio emocional crescendo dia após dia. E quando aparece uma oportunidade, quando surge alguém que oferece aquela dose de emoção que estava faltando, a traição acontece. Não é sobre sexo, é sobre preenchimento emocional e oportunidade. O que eu vou te mostrar hoje é um sistema completo para evitar que isso aconteça. Vamos começar entendendo os sinais de alerta. Depois, vamos para a comunicação emocional efetiva. Em seguida, trabalharemos na criação de novidade constante. Depois, na gestão da dinâmica de poder. Seguido pela construção de intimidade profunda, desenvolvimento de propósito compartilhado e, por fim, a implementação de rituais de reconexão. Cada passo tem ações específicas que você pode começar a fazer hoje mesmo. E o melhor, você não precisa mudar quem você é. Só precisa entender como funciona a psicologia feminina e aplicar esse sistema. Vamos começar. O primeiro passo é o radar emocional ativo. A maioria dos homens não consegue identificar quando a parceira está entrando naquela zona de tédio emocional. Eles só percebem quando já é tarde demais. O que você vai fazer a partir de hoje é implementar um radar ativo para detectar os primeiros sinais. Primeiro, observe mudanças sutis no comportamento dela. Ela está mais distante? Passa mais tempo no celular? Parou de compartilhar detalhes do dia a dia? Está menos interessada em sexo? Segundo, crie um ritual diário de check-in emocional. Toda noite, faça uma pergunta específica. Como foi seu dia emocionalmente? E preste atenção total na resposta. Terceiro, mantenha um registro mental dos tópicos que geram reação emocional positiva nela. Quando você notar que esses tópicos não provocam mais o mesmo entusiasmo, é um sinal de alerta. Isso funciona porque as mulheres começam a se distanciar emocionalmente muito antes de considerar uma traição física, identificando esses sinais precocemente. Você pode agir antes que o tédio emocional se instale, por exemplo. Um cliente meu percebeu que a esposa tinha parado de compartilhar histórias do trabalho, algo que ela sempre fazia. Em vez de ignorar, ele implementou o check-in diário e descobriu frustrações que ela estava tendo e não compartilhava mais. Ele agiu antes que aquilo se transformasse em distanciamento emocional. Agora que você tem seu radar ativo, vamos para o segundo passo: comunicação vulnerável e estratégica. A maioria dos homens acha que comunicação é só falar sobre problemas quando eles aparecem ou perguntar como foi o dia. Isso é comunicação
superficial e não cria conexão emocional profunda. O que você vai fazer é implementar a técnica de vulnerabilidade estratégica. Primeiro, identifique uma área da sua vida onde você está enfrentando um desafio. Pode ser no trabalho, um objetivo pessoal, uma dúvida. Segundo, compartilhe esse desafio com ela de forma estruturada. Explique a situação, como você se sente em relação a isso. E peça não uma solução, mas a perspectiva dela sobre como ela veria a situação. Terceiro, pratique a escuta profunda quando ela responder, fazendo perguntas que aprofundem o que ela está dizendo. Faça isso pelo menos 2 vezes por semana, em momentos tranquilos, sem distrações. Isso funciona porque as mulheres se conectam emocionalmente quando sentem que têm acesso ao seu mundo interno. Quando você compartilha vulnerabilidades de forma estratégica, não como fraqueza, mas como confiança, você cria uma intimidade que poucos homens conseguem estabelecer. Um exemplo: um cara que aplicou isso começou a compartilhar seus pensamentos sobre uma mudança de carreira que estava considerando. Não apenas a decisão final, mas todo o processo mental e emocional. A parceira dele se sentiu incluída em um nível muito mais profundo do que antes. O terceiro passo é a arquitetura de novidade constante. A rotina e a previsibilidade são os maiores assassinos do interesse feminino. A partir de hoje, você vai implementar um sistema de novidade planejada. Primeiro, crie uma lista de 20 experiências novas que vocês nunca fizeram juntos. Podem ser pequenas, como um restaurante diferente, ou grandes, como uma viagem. Segundo, implemente o princípio da surpresa calculada. Pelo menos uma vez por semana, faça algo completamente inesperado. Pode ser tão simples quanto mandar entregar flores no trabalho dela sem motivo aparente, ou tão elaborado quanto reservar um final de semana surpresa. Terceiro, desenvolva um novo interesse ou habilidade que você possa compartilhar com ela, algo que vocês possam aprender juntos. Isso funciona porque o cérebro feminino é estimulado pela novidade emocional. Quando você constantemente introduz elementos novos na relação, você combate diretamente o tédio emocional. Um exemplo prático: um cara que implementou isso começou a ter aulas de dança com a namorada, algo que nenhum dos dois tinha experiência. Isso criou não só momentos de diversão e aprendizado conjunto, mas também uma nova dimensão de intimidade física e cumplicidade. O quarto passo é o gerenciamento da dinâmica de poder. Muitos relacionamentos caem na armadilha de desequilíbrio de poder. Ou o homem se torna submisso demais, perdendo o respeito, ou tenta controlar tudo, gerando ressentimento. O que você vai fazer é implementar um equilíbrio dinâmico. Primeiro, identifique áreas onde você tem cedido demais. A partir de hoje, comece a estabelecer limites claros sobre o que você aceita e o que não aceita. Segundo, identifique áreas onde você pode dar mais autonomia para ela, mostrando confiança. Terceiro, implemente o princípio da liderança situacional. Assuma o comando em situações onde sua força é necessária e dê espaço para ela liderar onde ela tem mais habilidade. Pratique isso conscientemente em cada interação. Isso funciona porque as mulheres são atraídas por homens que demonstram força e liderança, mas que também respeitam sua autonomia e inteligência. É um equilíbrio delicado que poucos homens conseguem manter. Um exemplo concreto: um cliente meu começou a tomar decisões mais firmes sobre os planos do fim de semana, algo que antes ele sempre deixava para ela decidir. Enquanto ao mesmo tempo passou a pedir mais a opinião dela em decisões financeiras, área que ele antes controlava sozinho, o resultado foi uma relação mais equilibrada e respeitosa.
O quinto passo é a construção de intimidade multidimensional. A maioria dos homens limita a intimidade à dimensão física, esquecendo que as mulheres precisam de conexão em múltiplos níveis. A partir de hoje, você vai expandir as dimensões da sua intimidade. Primeiro, implemente a técnica de perguntas profundas. Uma vez por semana, faça uma pergunta que vá além do superficial, como qual foi o momento em que você se sentiu mais viva este ano, ou o que você mais admira em si mesma. Segundo, crie um ritual de intimidade física não sexual, como uma massagem de 15 minutos sem expectativa de que leve a sexo. Terceiro, estabeleça um projeto conjunto de médio prazo, algo que vocês possam construir juntos ao longo de meses. Isso cria intimidade de propósito. Isso funciona porque quando uma mulher se sente conectada em múltiplos níveis, a necessidade de buscar preenchimento emocional fora diminui drasticamente. Um exemplo real. Um cara implementou a noite de perguntas profundas às sextas-feiras, e depois de algumas semanas, a parceira comentou que nunca tinha se sentido tão compreendida e vista em um relacionamento antes. O sexto passo é o desenvolvimento de propósito compartilhado. Relacionamentos fortes vão além do casal e se conectam a algo maior. A partir de hoje, você vai criar esse senso de propósito conjunto. Primeiro, identifique valores que vocês dois compartilham. Pode ser sobre família, impacto social, crescimento pessoal, qualquer coisa que ressoe com ambos. Segundo, crie uma visão conjunta de futuro. Não apenas sobre onde vão morar ou quantos filhos terão, mas sobre que tipo de vida querem construir juntos. Terceiro, engajem-se em uma atividade regular que sirva a esse propósito maior. Seja trabalho voluntário, um projeto criativo conjunto ou apoiar uma causa, faça isso pelo menos uma vez por mês. Isso funciona porque ter um propósito compartilhado cria um vínculo que transcende os altos e baixos do dia a dia, quando vocês estão construindo algo significativo juntos. O investimento emocional no relacionamento aumenta. Um exemplo prático. Um casal que implementou isso começou a dar aulas voluntárias de reforço escolar para crianças carentes uma vez por mês. Isso não apenas trouxe satisfação individual para ambos, mas criou momentos de colaboração e alinhamento de valores que fortaleceram o vínculo entre eles. O sétimo e último passo é a implementação de rituais de reconexão. No ritmo acelerado da vida, é fácil se distanciar sem perceber. O que você vai fazer a partir de hoje é criar rituais intencionais de reconexão. Primeiro, estabeleça um check-in diário de 10 minutos, sem distrações, onde vocês compartilham não apenas eventos do dia, mas como se sentiram. Segundo, implemente uma data mensal de reconexão, onde vocês revisitam memórias significativas do relacionamento e discutem o que tem funcionado bem e o que pode melhorar. Terceiro, crie um código ou sinal que só vocês conhecem, que possa ser usado em qualquer situação para dizer: estou pensando em você, ou você é importante para mim. Isso funciona porque esses rituais criam pontos de contato emocional regular que previnem o distanciamento, quando você tem mecanismos estabelecidos para reconectar. O tédio emocional tem muito menos chance de se instalar. Um exemplo concreto. Um casal que implementou isso criou um momento de reconexão todas as noites antes de dormir, onde passavam 5 minutos de mãos dadas, falando sobre um momento do dia em que sentiram gratidão um pelo outro. Parece simples, mas transformou completamente a qualidade do relacionamento deles. Vamos recapitular o sistema completo. Começamos com o radar emocional ativo para detectar os primeiros sinais de tédio emocional. Depois avançamos para a comunicação vulnerável estratégica, que cria conexão através da abertura emocional estruturada. Em seguida,
Implementamos a arquitetura de novidade constante, combatendo diretamente a rotina e previsibilidade. Passamos então para o gerenciamento da dinâmica de poder, criando um equilíbrio saudável de liderança e respeito. Depois veio a construção de intimidade multidimensional. Expandindo a conexão para além do físico, seguimos com o desenvolvimento de propósito compartilhado, criando significado maior para a relação. E finalizamos com a implementação de rituais de reconexão, garantindo que vocês nunca se distanciem emocionalmente. Aqui está seu plano de ação imediato. Hoje, comece pelo radar emocional ativo. Observe os sinais e implemente o check-in emocional esta noite. Amanhã, pratique a comunicação vulnerável estratégica, compartilhando algo significativo e ouvindo a perspectiva dela. No fim de semana, introduza um elemento da arquitetura de novidade. Fazendo algo inesperado, na próxima semana, trabalhe no gerenciamento da dinâmica de poder, estabelecendo um limite saudável em uma área onde você tem cedido demais na semana seguinte. Implemente uma das técnicas de intimidade multidimensional, como as perguntas profundas no próximo mês. Trabalhem juntos no propósito compartilhado, identificando valores e visão conjuntos. E, finalmente, estabeleçam seus rituais de reconexão diários e mensais. Olha, o sistema que acabei de te mostrar funciona. Tenho visto caras transformarem completamente seus relacionamentos aplicando esses passos, mas esse é apenas o começo. Tem muitos detalhes e nuances que não consegui cobrir em um único vídeo, como lidar com resistência inicial quando você começa a implementar mudanças, como adaptar cada passo para diferentes estágios de relacionamento, como identificar padrões específicos de comportamento feminino que indicam risco elevado e, principalmente, como personalizar cada técnica para o perfil emocional específico da sua parceira. Eu criei um material completo onde detalho cada um desses passos com scripts exatos do que dizer, exercícios práticos para cada fase e soluções para os obstáculos mais comuns que surgem pelo caminho. É como ter um mapa detalhado em vez de apenas uma bússola. Se você quer ter acesso a esse conteúdo completo, deixei o link no primeiro comentário desse vídeo. A escolha agora é sua. Você pode continuar fazendo o que sempre fez, confiando apenas na sorte e na esperança de que sua parceira não vai se entediar emocionalmente, ou você pode tomar uma ação concreta hoje, implementar esse sistema passo a passo e transformar seu relacionamento em algo que não apenas dura, mas que fica cada vez melhor com o tempo. O link está lá no primeiro comentário. Você decide. Te vejo do outro lado, ou no próximo vídeo. É isso, até a próxima.